So let me get back to you and welcome you again, all participants, to this meeting, the Impulso project webinar on the use of brief interventions to reduce risk factors for non-communicable diseases. I'm especially pleased to see such strong participation from local health units across Portugal, where you are at the forefront of integrating primary health care with public health and specialist services to advance prevention, integrated care, and equity. Non-communicable diseases, including cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases, and diabetes, remain the leading causes of disease and death across the European region, including here in Portugal. Every year, we see 1.8 million avoidable deaths from NCDs across our region. 60% of these could be avoided with better prevention. That is why the WHO Regional Office for Europe, we are placing increased emphasis on supporting countries to scale up prevention and health promotion. Our conversation today is hence very important and also very timely. This year marks the 40th anniversary of the Ottawa Charter for Health Promotion, a landmark publication that reoriented global thinking on health from treating sickness to promoting overall well-being. One of its key calls to action was to reorient health services from a focus on clinical and curative care towards prevention and health promotion. Brief interventions are a very practical way of doing just that. They bring prevention into everyday clinical practice, making every interaction in primary care an opportunity not only to treat illness, but to improve well-being. The most common NCDs we see are largely driven by a small number of modifiable risk factors: tobacco and alcohol use, unhealthy diets, and physical inactivity, alongside other risks such as high blood pressure, overweight, and obesity. The good news is that we know what works, and brief interventions are one of the most practical, scalable tools we have. Our manual from 2022 on integrated brief interventions for non-communicable disease risk factors in primary care brings together evidence and practical guidance on how to make these interventions part of a routine primary healthcare practice. As their names suggest, brief interventions are short, structured conversations that can be delivered in just a few minutes during a consultation. But those few minutes can have a real impact. They are recognized by WHO as an effective way to support people quit tobacco, reduce or stop alcohol consumption, increase physical activity, and adopt healthier diets. They can also support weight management for those living with overweight and obesity. What makes brief interventions particularly powerful is their potential reach. When they are used routinely in primary care, they can lead to a meaningful improvement at the population level. And I mean primary healthcare in the broad sense. Brief interventions can be delivered by a wide range of care providers, including family doctors, nurses, pharmacists, social workers, and dietitians. They can be delivered face-to-face or through virtual interventions. Small actions, repeatedly, consistently, can lead to large-scale change. At the same time, we know that uptake across the region is still not where it could be. So the challenge is less about evidence and more about implementation.
How do we move from knowing to doing? This is where an integrated approach becomes essential, and why local health units play such an important role. People do not experience risk factors in isolation, and neither should do our response. Addressing tobacco, alcohol, diet, physical activity, and weight together allows for more meaningful, person-centered conversations and ultimately better outcomes. At the same time, success depends on more than individual consultations. It requires healthy settings and supportive systems, primary care teams that are empowered and trained, workflows that make prevention feasible within limited time, and policies that create health-promoting environments and health-literate populations, a topic you discussed in the last webinar. And just as importantly, it's about understanding people, their motivations, their realities, and the context in which they make decisions about their health. This integrated approach is at the core of the Impulso project. And today's webinar is a chance to explore this together. How can we make brief interventions a natural part of everyday care? How can we support health professionals to deliver them with confidence? And how can we make sure they reach those who need them most? Strengthening primary health care remains one of the most effective strategies we have to prevent and manage non-communicable diseases. Brief interventions are a practical way to make every contact count. I encourage you to engage actively in today's discussion, to share your experiences, and to reflect on how these approaches can be adapted and applied in your own settings. I also invite you to join us next week on the 29th and 30th of April for what we hope will be an inspiring discussion on rebooting health promotion, marking 40 years of the Ottawa Charter in the European region. We will share the link in the chat. Thank you for your commitment to improving health and well-being, and I wish you a productive and inspiring webinar. Thank you so much, Gundo, for your inspiring words and also setting the scene for the examples that we will hear on how to integrate brief interventions. We have very exciting examples today from international and national institutions. So I think, yeah, your words were very exciting and I think encouraging to see as well that you're putting this in the broader context, that the role of primary healthcare, but also the role of the environment and policies as a whole to support patients. So I introduced myself very quickly before. I'm just now going to hand over to my co-moderator. Raquel, would you like to introduce yourself, please? Muito bom dia a todos. O meu nome é Raquel Castro, sou médica de família na ULS Estuário do Tejo, na região de Lisboa e Val do Tejo. Faço parte do Grupo de Estudos de Comportamentos Aditivos da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e fazendo aqui um pequeno resumo e importância do tema que vamos aqui falar hoje, as intervenções breves, tal como já foi também abordado ainda agora, são técnicas clínicas de facto de curta duração, com o objetivo de abordar comportamentos ou problemas de saúde específicos de forma rápida e eficaz durante as nossas consultas de medicina geral e familiar ou outras consultas noutros contextos de outras especialidades clínicas. Nós temos aqui uma grande oportunidade de ter o doente à nossa frente e de poder abordar diferentes assuntos. O objetivo destas intervenções breves, tal como já foi falado, é serem de curta duração, por exemplo, de 5 minutos, dirigidas a um problema específico, como consumo de álcool, de tabaco, consumo de medicamentos, obesidade, entre outros assuntos. São baseadas na evidência e centradas no nosso doente.
O objetivo final é uma mudança comportamental positiva e nós temos aqui a grande oportunidade como médicos no geral, no meu caso como médica de família. Eu gostava de informar toda a gente presente que, tal e qual como nos outros webinars, este será conduzido fluentemente em 2 línguas, em inglês e em português. Pelo que, se precisarem de ajuda com a tradução, podem utilizar as legendas automáticas. Para ativar as legendas, no painel abaixo, clique em Mais, tal como aparece na imagem, Mostrar legendas, ative o botão Tradução até ficar azul. Em idioma falado, selecione português e idioma das legendas, selecione também português. Os meus colegas estarão disponíveis no chat para ajudar caso haja alguma dúvida. Este webinar terá, como já habitual nos webinars Impulso, uma estrutura composta por 3 blocos. Um primeiro bloco irá conter a apresentação de 2 boas práticas internacionais, uma proveniente de Espanha e outra proveniente da Irlanda. Um segundo bloco, onde irão ser apresentados 2 exemplos de Portugal, um da ULS Viseu Dão Lafões e outro da ULS Santa Maria, em Lisboa. E um terceiro bloco, que consistirá numa sessão de perguntas e respostas, fundamentalmente uma discussão moderada, com duração de cerca de 30 minutos, onde todos os participantes, onde vocês podem colocar as vossas questões aos oradores e também trazer algumas reflexões sobre o tema, algumas reflexões da vossa prática clínica. Estão todos convidados a participar nesta discussão, sendo que ao longo das apresentações os nossos oradores poderão ir colocando as vossas perguntas diretamente no chat ou através da caixa Q&A disponível na parte inferior do ecrã. Sendo assim, passo agora a palavra novamente à Emília para introduzir o primeiro orador internacional. Thank you so much, Raquel, for introducing the instructions. So I think, colleagues, you're also very excited to hear more. I think we have now Carla Bruguera Soler from the Public Health Agency of Catalonia. Carla, over to you. Thank you, Emilia. Bon dia. Is the screen okay? Can you see? Yes, perfect. Okay. Bon dia. Thank you for inviting us. My name is Carla Bruguera, and I'm representing today the Public Health Agency of Catalonia to present our experience beyond alcohol, which is Suma Salud. It's the strategy to implement multi-component lifestyle intervention within primary healthcare. So very briefly, we all know that, well, it has already been said, but that risk factors for non-communicable diseases associated to lifestyle are prevalent and are linked to a public health burden. Many chronic diseases are contributing to this burden. We have estimated that in Catalonia, 65% of adults have one of these risk factors, or smoke or drink alcohol above low risk limits, or are physically inactive, or follow an unhealthy diet. And 20% more or less present 2 or more of these risk factors. So it is something that we need to address also from primary healthcare. And this is what we believe because, of course, there's many evidence supporting the effectiveness of these interventions in primary healthcare, because also the first door of the system, 70% of adults visit annually their GP. Also because there are multi-professional teams that can help for many of these risk factors, and also because the longitudinality allows professionals to adapt their advices to the needs of that specific person. So we have been developing for the last decades programs for tobacco, alcohol, healthy diet, and physical activity. These programs follow the recommendations of the Spanish Society for Family Medicine that recommend to screen all adults every 2 years and deliver brief interventions according to the risk for alcohol, tobacco, and physical activity. And for diet, they recommend to screen people with cardiovascular risk factors or conditions that can be treated with diet therapy.
And the approach that we follow is the screening and brief intervention, as has already been discussed, except for alcohol, which we have this step care model that also allows to refer to specialized treatment in those cases that need a more intensive help. Also, we base these interventions in motivational interview, and we use validated screening tools in the electronic health records. And as it was already said before, there's this need to implement multi-component interventions in the sense that not only training professionals it's going to be enough. We need to provide tools, and we need to also have leaders in the centers that can allow this transfer of knowledge to their teams and make sure that everyone is screening and delivering brief interventions. But we also need to make many efforts at the organizational levels. We need to have indicators to allow the monitoring of these activities. We need to have incentives. We have seen that these are very important for teams to the prevention. And we need the support of scientific societies, and also to make sure that everything is accredited by the professional collectives. But also, general population needs to have communication campaigns to make them aware of these risks. So to make sure that when professionals ask for these risk factors in primary healthcare, it's not the first time they hear about it, because often with alcohol, we get told that if it's the first time they hear about alcohol, it can be sometimes more difficult to raise awareness with the time that primary healthcare has. So these communication campaigns using the awareness raising weeks or special days can be also useful to make this more a cultural support. Although these efforts that have been made in the last decades, we reached ceiling just before the COVID outbreak, and then the screening rates started to drop. We assumed that there were many programs that had these leaders or reference in the team, so that there was a kind of burnout of these roles. There was also a high turnover of professionals that made it kind of difficult to support the network. Also, of course, completing priorities or heavy acute work. So we thought that we had to rethink this approach in order to make it sustainable. And we came up with the idea of Suma Salud, that it's a strategy that combines these 4 risk factors. And we began merging our methodologies, the materials, the training, the way we evaluated the activities, also to unifying our networks, the leaders, also the annual meetings, communications, to make everything more efficient and to make less noise for teams and make the information more valuable, let's say. We are now working on digital strategies in order to reach those population that doesn't go to primary healthcare, but also to give a response from the public system. And also, we are now working in how an intervention tackling multiple lifestyle risks should be. As you can see here, we have recovered the screening rates, but not all of them at the same pace. So this is kind of a challenge for us now to see what happens with alcohol, for example, that it's more complicated than tobacco for our teams. And as it was said before, in 2022, the brief manual was launched, and we thought we wanted to implement it. So we have participated in the PEACH project, which is a co-funded project by the European Union, and 3 countries participated in this project, and you can see all the institutions that have been taking part in this project here. The objective was to
let's say, operationalize the brief manual into different contexts, primary healthcare and community settings, and targeting different audiences. In our case, in Catalonia, we tested this with areas with vulnerable population and in primary healthcare. So the objective was to test the feasibility of this multi-component intervention, and there was a first part of the pitch project where materials were developed, an intervention package and a training package. Then we adapted this to our local context, basically adapting the intervention for according to the time available in primary healthcare, as it was already done in the pitch on the brief manual. And develop these materials adapted to translated to 6 languages to make sure that we could reach all this migrant population that were visiting in these areas. So we implemented the pilot in 7 centers, and we are now evaluating the data collected. We use the REAIM model, so we have been collecting information from professionals, from registers, although we still finishing this part, and also from a local population. We made focus groups with Pakistanis and Maghrebi population in order to have this feedback from the materials and the intervention. And the conclusions of this first feasibility test is that nurses are very receptive to preventive interventions. We already knew that, but we know also that it's very important that they are leaders in their teams, because this makes more possible the sustainability of the programs. Also, that trainings are essential, but they need to be short so that professionals can assist to these trainings, and that they feel able to deliver SBIs. But they need also a support from resources, materials, updates in evidence. Multilingual materials were useful. Patients were very happy when they received materials in their languages, and it was an excuse or a support to deliver these interventions. But also we, of course, detected several barriers, such as we already know, primary healthcare is now very tense with all these heavy acute workloads. So maybe the longitudinal approach has to be taken into account in order to make these multi-component interventions. Also, that there is competing priorities, and that sometimes they feel overwhelmed when they need to introduce new processes. Although this, we know that it takes time, but it is possible sometimes. And also that the vulnerable population needs further adaptations in the materials to make sure that those people, those areas with low literacy are reached as well, and we don't make the problem even worse. So in general, we have learned from these years that primary healthcare and their professionals feel that prevention is possible, and they think that it's part of their role, but there are increasing tensions and barriers in the system to make this prevention happen in real context. Also, we need to bear in mind that some areas need additional adaptations to make prevention effective. Also, this have been for us a discovery that prevention needs to be smarter, and we need to keep learning on which kind of adaptations make this evidence possible, on also not forgetting about any of these risk factors that might be more uncomfortable to discuss in the practice. So basically, that's what I wanted to explain. And here you have my email if you have anything. Thank you, Carla. This was really great. The great presentation. I really enjoyed seeing that you are monitoring and how you've started this work. You're monitoring the rates of screening and seeing those
that they were going down, you decided to do something, and how this activity that you did has helped also increase the rate again. I think also you touched on two questions that were shared by the participants in the registration. One is, well, we are very limited in time. How could we integrate more? And that challenge in terms of like, we need to improve the quality, but we also need to see more patients and reduce the amount of time. And that's a tension indeed, and you recognize that it exists. And you also touched on the role of nurses and how nurses could have not only the capacity to accept and the interest to work more on prevention. And that was one of the questions as well that we received. We want to see what is the role of nurses in public health as well. So that was really, really amazing. Thank you so much for sharing that. Yeah. We'll go now to Sarah. Please don't go, Carla, because we'll have a chance for questions right after Sarah's presentation as well for the audience too. So Sarah, I'm happy to introduce now Sarah O'Brien, who is the National Lead for Healthy Aging and Active Living Policy in Ireland. Sarah, over to you. Hi, Amelia. Hi, everyone. Thank you so much for having me here today. I'm delighted to be here. So just a quick introduction. I work in the Health Service Executive in Ireland. I'm part of the National Health and Wellbeing team. The areas that I focus on are the topic areas of healthy eating, physical activity, and obesity prevention. I have colleagues who work in the areas of tobacco and alcohol prevention. But when it comes to, brief interventions, we take an integrated approach, very much like the one that Carla described there. And I know our Making Every Contact Count program is one of the examples in the WHO brief intervention manual as well. So today, I suppose what I'm going to look at is how we integrate the concept of obesity stigma into our Making Every Contact Count program in primary care. So hopefully it will be helpful and of interest. So I suppose just to start to say that similar to yourselves in Portugal, we are in the middle of a health service reform. I don't know where you are on your journey, but we have moved in the last 2 or 3 years to the concept of integrated health areas, which is kind of a geographic reorganization of our services with a view to them operating in an integrated way. So rather than community primary care, older persons, mental health services being managed in one network, and then hospital care managed in a separate network, we've brought them together with a view to, that kind of cradle to grave across the lifespan, living well, as well as living well in the community, as well as acute services being managed together. So we have 20 integrated health areas, and prevention is a core part of their work. So Making Every Contact Count is our national behaviour change programme. It's been in existence since 2018. It is a high priority for the Health Service Executive. It's a strategic initiative that's named in our National Service Plan. The reason for this is as Gundo and Carla would have outlined, similar to many countries, chronic diseases, cardiovascular disease, type 2 diabetes, cancer, and pulmonary diseases like asthma and COPD are significant challenges within our population. A high proportion of our health budget is spent on treating them. 80% of GP visits are for chronic diseases. 60% of hospital beds are chronic diseases, and a real significant proportion of our acute hospital budget is spent on that. So for that reason, we
put a focus on using brief interventions to take a primary prevention approach to chronic disease in our health service. And we focus primarily on the known modifiable risk factors of smoking, diet, physical inactivity, and alcohol. There are annual targets set every year for each of the integrated health areas in terms of training of their staff. We haven't been able to move to that lovely space Carla was in, where we're tracking screening interventions yet across the board. We do have a chronic disease management program in general practice, where our GPs receive funding incentives to deliver a chronic disease management program, and brief interventions are included in that. So we do get some tracking and data around that, but there aren't actual targets set against it. And then they're reported and monitored in our national service plan. And some of that is about kind of getting the engagement of the services locally to release staff for training to enable them then to deliver it. We've successfully had over 13,000 staff complete our e-learning training, and just under half of them then go on to do the workshop. So our core training is primarily e-learning, and then there is workshops to support that skills development piece. We do have a small number of staff, I think 10 to 12 staff across the country, who have a role to be that, we call them MEC mobilizers. Their job is to be that local champion, supporter, enabler, provide the training, work with local teams in terms of what Gundu referred to there as kind of how you might change your work processes, how you might look at integrating brief intervention, how you can have peer learning and sharing within your team, whether that is maybe a physiotherapy team in a hospital, or a GP practice, or a dietetic team in the community. So very much providing that that support, change management support for clinicians, so they can integrate brief interventions into their everyday practice. So when it comes to obesity and integrating obesity in prevention and management into primary care and brief interventions, the approach we take very much is based on the understanding of obesity as a complex chronic disease. We focus on health gains rather than weight loss. So very much health not being defined by weight alone, considering a broad range of health indicators, and very much, as Carla was mentioning, you know, the value of primary care is they have an ongoing long-term relationship with the patient. So for people living with obesity, it's what is the priority for the person at this particular point in time in their life, in their health journey, in their weight journey. And I suppose very clear that weight is not a behavior, it's an outcome, but there are many behaviors that feed into it. So we do, as part of our Making Every Contact Count e-learning training, we do have a module on talking about overweight and obesity. The purpose of this module is to develop the healthcare professionals' understanding of obesity as a chronic disease, their understanding of weight stigma, and their understanding around of how health behaviours relate to weight, and provide them with some of the knowledge that will, and skills that will help them with opening and continuing conversations with patients around behaviours and weight. And that is, it wouldn't have been one of the original modules when we developed the MEC training, but it became one of the modules primarily because we have 60% of our population live with overweight and obesity here in Ireland. So, you know, for clinicians to start conversations around physical activity, diet, you know, the issue of weight comes into it. So it was very much around enabling them to have helpful conversations there.
Sorry, my screen slide seems a little bit blurry here. We also provide opportunities for clinicians to learn more about evidence-based obesity management in primary care. One of those opportunities is a 3-month blended learning program offered in conjunction with the National Institute for Prevention and Cardiovascular Health. The content of the program is based on the Canadian and Irish clinical guidelines for the management of overweight and obesity. And I suppose just on the slide here, you'll see that while all participants nearly coming to the program are very comfortable with the concept of non-judgmental and compassionate care for people living with obesity, you know, there are significant gaps in their knowledge and skill set around being able to do that, and the program very much supports them with that. And we've had over 500 people come into that program. We run four cohorts a year, and we're always oversubscribed for it. So there's definitely a huge interest from clinicians in primary care around integrating obesity management into their practice. In terms of our overall work in terms of chronic disease management, structured patient education and self-management support programs are core component of what we offer. So on, for example, in terms of diabetes, we have structured patient education programs around for diabetes for newly diagnosed people living with type 2 diabetes. We also have a Living Well program, which is kind of a pan-condition chronic disease self-management support program, you know, education around health behaviours, but also around medication management and peer support. In terms of obesity, we have this program, which is a Best Health Weight Management Community program. It's quality assured, it's dietitian led, it focuses on health gains for people living with obesity. So throughout the program, these are the themes: health, the links between weight and health, focus on healthy eating, a focus on movement, and a focus on behavior change and supporting behavior change. It's a group program, and it's offered over a long period of time. GPs can refer, practice nurses can refer, and if people are attending chronic disease teams, they may be referred as well. It's a national program. Unfortunately, it's not available in every part of the country just due to capacity issues with dietetic services, but it is proving to be very, very popular. And the criteria for referral are a BMI of equal to or greater than 30 with 2 comorbidities. So it's kind of providing our primary care staff with something in addition to the brief intervention, because that's one of the issues that we hear back from clinicians around delivering the brief interventions. Oh, I think we lost Sarah, or is it just me? No, we lost her. Okay. All right. So maybe while maybe very obesity related, this is something Sarah, we lost you, but provides maybe the support. the time is finishing now for this intervention. Would you please sorry, 1 more minute to wrap it up? Thank you. I'll stop. No, please just share your conclusions of how of your presentation, and then we sorry. Okay. So I hope that has been useful. I'm really sorry my connection dropped there. My email is there if anybody wants any more information or support, and please do reach out, and apologies for the poor connection on this side. It was good. I can see that you were about to finish, so it wasn't so bad, and it was really such an interesting presentation. You have invested a lot in Ireland on training, and I think it recognizes the importance indeed and that of primary healthcare professionals. And you also highlighted the number of different professions that could have a role to play in addressing this chronic disease of obesity. Portugal is also one of the countries with some of the highest rates of obesity and overweight too, and this is
was one of the reasons we wanted to bring a good example, this example from Ireland. I hope it was very inspiring as well for the colleagues in the webinar today. I'll hand over to Raquel so that we can have some questions from the audience, a space for our international speakers before we get to listen to very concrete practices that are happening in Portugal. I think we heard at least from these two practices from Catalonia and of Ireland is that there's a lot of support happening from the national level and from the regional authorities to support the implementation of brief interventions. But there are some good examples in Portugal, and that's coming next. But first, some questions. Raquel, over to you to moderate the discussion. Obrigada, Emília. Antes de mais, gostaria de agradecer às nossas oradoras internacionais, Carla e Sara. Muito obrigada por trazerem as vossas experiências e apresentarem-nos um pouco da vossa realidade. Abro então agora um espaço para questões. Qualquer questão que tenham, podem colocar às nossas oradoras internacionais. Estejam totalmente à vontade para levantarem a mão ou para fazerem uma questão no chat, ou mesmo levantarem a mão e fazerem uma questão oral. Deixo agora o espaço aberto, então, para vocês. Entretanto, enquanto aguardamos aqui que haja alguma questão, volto a repetir, podem levantar a mão no chat ou escrever, pôr por escrito a vossa questão, mas, entretanto, gostava de fazer aqui uma questão para a Carla. Carla, please, a question for you. Regarding the increasing consumption of alcohol among younger populations, how do we reach younger populations group? What's your opinion? Thank you for the question. So, well, we are very concerned as well for the use of alcohol among young people, but especially for underage people. And what we are trying now is we have introduced in the last visit of pediatrics a screening tool that was used in the NIAAA. Has this material using this screening tool that categorizes risk according to the days that they have drink alcohol. So we think it's a more useful tool for young people than LDC, that it might be more appropriate for older population. And then also we want to have this digital strategy, because we think that many of young people don't visit primary healthcare so often. So we think that we should reach them through community prevention and through digital prevention. That's what we are now trying. Although they have like professionals can ask them as well over 15 years old when they visit primary healthcare as well for alcohol, but we think that it's different strategies that need to be implemented. Raquel, we have 2 questions as well in the Q&A for you to see. Yes. Thank you very much, Carla. And now I have a question for Sara. Agora tenho uma pergunta para a Sara. Your training program for professionals in Ireland was also made for young professionals in terms of nationally. So your training program for professionals was also made nationally. All the professionals did the same formation in national level. Yes. Sorry, I have to. Yes. Yeah. The project. Yeah. Sorry. I suppose the making every contact count training is core. It's national. It's the value or the benefit of the e-learning is that it can be available to everybody and to be used at any time, and it's also it's for all healthcare professionals, multidisciplinary. We also are working with the 3rd level bodies that are training our healthcare professionals, and they integrate that training into the undergraduate training for nurses, physios, dietitians, doctors, so they get an exposure to it
in their primary training. The 3-month blended course around obesity management, and the Canadian. So we have that for our healthcare professionals. Our colleagues in general practice, the Irish College for General Practitioners, have a similar training with the same core materials and information that all GPs and trainee GPs actually have to undertake as part of their core training as well. So it's very much trying to integrate across all levels of training for healthcare professionals. Thank you very much for your answer. Now we have. I'm going to change to Português. Agora vamos então avançar com as nossas sessões. Neste momento vamos então passar à apresentação das boas práticas nacionais. Mais uma vez, muito obrigada à Sara e à Carla pelas vossas apresentações e muito obrigada também aos participantes do outro lado por estarem aqui presentes atentamente e a fazerem também as vossas questões. Passamos então para a nossa primeira apresentação a nível de Portugal. A primeira apresentação será realizada pelo Dr. Frederico Rosário, médico de família na USF Tondela, da ULS Viseu Dom Lafões, que nos irá falar sobre barreiras à implementação das intervenções breves no consumo de álcool nos cuidados de saúde primários. Por favor, o Dr. Frederico poderá tomar a palavra. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite e pela apresentação. Raquel, obrigado. Portanto, aqui foi-me solicitado que falasse um bocadinho sobre a experiência que foi desenvolvida na ULS Viseu Dom Lafões, antigo ACES Dom Lafões, porque isto foi realizado nessa altura. Portanto, o projeto decorreu entre 2016 e 2022 e, portanto, aquilo que venho aqui apresentar será, no fundo, o resumo dos resultados obtidos com este projeto. Bom, e a primeira pergunta é porque é que alguém, eu ou outra pessoa qualquer, nos cuidados suplementares deverá querer implementar as intervenções breves para o consumo de álcool, neste caso que eu estou a falar. Peço desculpa que isto aqui, perdi aqui a minha... Estão a ver a apresentação? Estamos a ver, sim. Sim. É que a Não minha sei se desapareceu. está a tentar mudar. Não, estava a tentar mudar os slides e desapareceu uma apresentação, não sei porquê. Só aqui, ver se eu consigo resolver o problema. Peço imensa Se desculpa. não conseguir, diga que eu partilho. Eu vou aqui interromper e voltar a compartilhar, se calhar é mais fácil. Ok, pronto. Agora também já tenho a apresentação. Peço imensa desculpa pela interrupção. Bom, mas então aqui a questão era, então, porque é que eu hei de querer implementar isto na minha prática clínica? Nós já temos tanta coisa que fazer, não é? Porque é que eu hei de querer fazer essa... Isto voltou a desaparecer. Está aqui uns problemas técnicos. Bom, então, porque é que eu hei de querer implementar as intervenções breves para o consumo de álcool? Bom, a verdade é que são das medidas mais eficazes que nós temos ao nível dos cuidados de saúde primários. Este NNT é o número necessário de tratar, igual a 10, significa que 1 em cada 10 pessoas reduz o seu consumo de álcool para o nível que está recomendado, ou de acordo com... Hoje em dia nós sabemos que não há qualquer quantidade que seja segura, mas de acordo com as guidelines, consoante seja homem ou mulher, há determinadas recomendações e, portanto, 1 em cada 10 reduz para estes níveis. Se nós compararmos isto com outras medidas que nós temos disponíveis, supera largamente muitas das coisas que nós fazemos, como é o caso do colesterol, podíamos comparar aqui. Depois, temos dados em que há, de facto, eficácia em termos de redução da mortalidade e algumas das revisões sistemáticas que nós temos acesso mostram que podemos prevenir 1 em cada 3 mortes relacionadas com o consumo de álcool, o que é, como é fácil de compreender, bastante importante. E, por fim, temos que isto não é só em termos de saúde, é também em termos económicos. Nós sabemos que, em termos económicos,
há vantagens em fazer isto. E este estudo que eu vos trago aqui, que foi publicado por Colin Angus e colegas em 2017, mostra que na maior parte dos países europeus esta intervenção é custo-efetiva, e aqui em baixo, a verde, onde está aqui Portugal, é mesmo cost saving, ou seja, não só gera mais-valias em saúde, como também gera mais-valias económicas. É mais barato ter saúde relacionada com o álcool do que vender substâncias que contenham álcool. Okay? Portanto, quando entra aqui pode haver aqui alguns conflitos entre alguns ministérios da saúde, por exemplo, e da agricultura, mas a verdade é que os modelos mostram que é mais barato, digamos assim. Bom, então, tendo em conta toda esta evidência, é óbvio, isto já deve estar bastante disseminado por tudo o que é unidades de saúde. Bom, a verdade é que não, e a Carla ainda há bocado mostrou algumas das dificuldades que nós enfrentamos, e não é só em Portugal, há toda uma vasta literatura que eu já vou aqui falar de forma muito breve, que mostra que quando nós tentamos implementar isto na prática clínica, há determinadas barreiras, há dificuldades à sua implementação, e que penso que muitos de vós se irão rever nestas barreiras, nestas dificuldades. Bom, então, o que é que nos impede de integrar, de implementar as intervenções breves nos cuidados de saúde primários? E aqui nós podemos, de acordo com o modelo conceptual teórico, que é o que vos dizer, dividir isto em 3 grandes áreas. A primeira é, será que os profissionais se sentem ou que estão capacitados para implementar as intervenções breves de forma sistemática e interagir com os nossos doentes, com os seus doentes de forma sistemática? Será que estão motivados para o fazer? E será que o nosso contexto de trabalho está preparado para que as intervenções breves possam ser sistematicamente implementadas? Portanto, no fundo são estas 3 áreas. E os resultados que vos trago aqui foi de um estudo que foi conduzido por mim e por vários colegas dentro destas 3 áreas. No fundo, isto é o resultado de uma revisão sistemática da literatura, e os resultados que vos apresento aqui é uma primeira abordagem de revisão sistemática a esses resultados, que mostra que dentro da área da capacidade, aquilo que nós mostramos isto é, médicos e enfermeiros de família a responderem aos questionários, mostram que cerca de 60% referem que não têm conhecimento suficiente para implementar as intervenções breves, que mais ou menos 65% não têm informação adequada, que é difícil lembrar de executar isto na prática clínica, que algumas características dos doentes podem ter influência e que não existem uma organização declarada para que isto possa ser implementado. Portanto, dentro da área da capacidade há diferentes barreiras, muitas dificuldades a superar. No que diz respeito à motivação, encontramos aqui também várias. Não há qualquer dúvida que os profissionais dizem que não é por falta de legitimidade, porque só menos de 10% disseram que não era algo que se sentiam que fosse o seu papel profissional, mas depois quando saltamos aqui, por exemplo, para se eles acreditam na sua capacidade, já 40% dizem que não acreditam que sejam capazes de fazer, 30% a 35% dizem que estão otimistas, dito ao contrário, muitos sentem pessimismo, crenças sobre consequências, cerca de 50% não acham que as intervenções breves não são eficazes, e portanto podíamos estar aqui a falar de várias outras barreiras, como falta de incentivos, cerca de 60%, etc. Portanto, a motivação é algo que é uma das áreas que é mais difícil, ou que existem mais barreiras para superar. E depois a parte do contexto de trabalho. A Carla também falou aqui na falta de tempo, cerca de 60% a 65% dos profissionais referem, profissionais, mais uma vez digo, médicos de família e enfermeiros de família, por esse mundo fora, cerca de 65% dizem que não há tempo. Portanto, nós temos muitas tarefas e, portanto, é natural que se sente isto. Não há materiais, cerca de 70%, e não há um apoio de uma equipa especializada ou dos serviços de referenciação dos cuidados secundários, a quem os cuidados primários possam recorrer em caso de dúvidas ou para alguma situação mais complexa. Portanto, este é o panorama a nível mundial, todas estas barreiras
e, portanto, ok, existem demasiadas barreiras e isto é impossível de fazer. A verdade é que nós conseguimos, de várias formas, saltar por cima destas barreiras, e a literatura mostra isso, e aquilo que vos vou aqui mostrar é aquilo que foi testado no acesso de Lafões para ultrapassar essas barreiras. Portanto, isto foi, como eu vos disse, foi uma equipa que foi criada em 2016, a equipa Projeto Piloto tem problemas ligados ao álcool, no extinto ACES Dom Lafões, um projeto que durou 6 anos, e a nossa ideia foi pegarmos em todas estas barreiras que encontrarmos, integrá-las dentro de um conceito, de um modelo teórico e escolher as técnicas de modificação comportamental que nos ajudassem a ultrapassar essas barreiras, comprovadas na prática que funcionam, e depois desse estudo todo feito, desse mapeamento todo feito, escolhermos as barreiras que realmente nós conseguíamos trabalhar. Porque, como vocês devem calcular, há muitas barreiras que estavam fora do nosso controle, como, por exemplo, incentivos económicos, que claramente funcionam, mas que nós não conseguíamos, não tínhamos acesso, a criação de indicadores de performance que nós também não tínhamos capacidade de fazer. Portanto, só filtramos e só trabalhámos aquelas que realmente estavam ao nosso alcance. Um dos pilares deste estudo foi o trabalho em equipa, e nós aqui quisemos integrar todos os que trabalham nos cuidados de saúde primários no que diz respeito ao SFs e os CSPs. Ou seja, nós trabalhamos com secretários clínicos, com enfermeiros de família e com médicos de família. E, portanto, o modelo que nós pedimos às equipas para implementarem foi, quando o doente se dirige ao secretário clínico para fazer a ativação de uma consulta, o secretário clínico automaticamente distribui um questionário audit que o doente preenche na sala de espera, e espalhamos pela sala de espera vários cartazes com algumas frases como esta: um copo de vinho por dia pode causar cancro da mama, sabia disso, pergunto-me como, e só aqui nós estamos já a ultrapassar várias barreiras. A barreira do tempo, nós estamos a encurtar o tempo que demora a fazer uma intervenção breve, pelo menos na parte do rastreio, tendo a pessoa a fazer o autopreenchimento do questionário, e aquela barreira que às vezes é difícil de abordar o tema, como é que eu inicio a conversa já está iniciada, porque o doente, ao entregar-me um questionário já preenchido e ao ter na sala de espera diferentes cartazes a elicitar que falem connosco, essas barreiras já estão um bocadinho criadas. Portanto, falta tempo, dificuldade em iniciar a conversa, etc. E depois de preencher esse questionário, o doente pode entregar esse questionário, ou podia entregar esse questionário ao enfermeiro de família ou ao médico de família, que tinha à sua disposição um folheto informativo criado de propósito para o efeito, que servia como biblioterapia, como possibilidade de aconselhamento. E, portanto, logo aqui também temos esta quebra de algumas das barreiras que vimos antes, como, por exemplo, a falta de materiais. Outra coisa que fizemos foi também um programa de formação, foi um programa de formação relativamente extenso, um programa de 30 horas, para todos, portanto não era só para médicos, só para enfermeiros, era também para secretários clínicos, por equipas, por microequipas, para que, no fundo, se criasse aqui uma complementaridade deste doente, entra na USF até que sai, para todos falarem a mesma linguagem, todos saberem o que é que estamos a falar. E depois tínhamos uma equipa para esclarecimento de dúvidas, em que as unidades podiam recorrer caso o entendessem necessário. Esta equipa de apoio também se deslocou várias vezes às unidades para dar feedback de como é que o projeto estava a andar, quais é que eram as taxas de rastreio e de intervenções breves que aquela unidade em particular estava a conseguir. Bom, tudo isto é muito bonito, não é? E parece que agora no papel é fácil, mas será que resulta? E o que é que nós temos disponíveis? Portanto, isto foi um estudo randomizado controlado por clusters, portanto, o grupo experimental com 6 unidades de saúde e um grupo controle com outras 6, e ao final de um ano fomos avaliar o impacto que este programa tinha tido. E, portanto, aquilo que verificámos é que numa escala de 1 a 7, e encontramos diferenças significativas na capacidade, ou melhor, como é que os profissionais de saúde se sentiam capacitados para implementar as intervenções breves.
mais motivados para o fazer e com menos barreiras do ponto de vista estrutural, do ambiente de trabalho. Portanto, as pessoas, no fundo, acabavam por mostrar que sentiam menos dificuldade na gestão do tempo, etc. A taxa de rastreio foi significativamente diferente entre o grupo experimental e o grupo controle. Na prática, o grupo controle praticamente não fez rastreio, 0,16%, enquanto houve este salto qualitativo e quantitativo grande para quase 22% no grupo experimental. E aquilo que vemos é que nem todas as unidades utilizaram, entre aspas, ou os secretários clínicos fizeram aquilo que lhes foi solicitado, que era entregar o audit, mas nas unidades em que os assistentes técnicos o fizeram, a diferença é esta. Portanto, 4 vezes mais quase a taxa de rastreio com a participação dos secretários clínicos, dos assistentes técnicos. Portanto, isto aqui é algo bastante importante. Aqui nas taxas de intervenções breves não encontramos uma diferença significativa a nível, aqui a este nível, porque havia poucas registadas, digamos assim, se bem que a nível da base populacional encontramos diferenças e depois no nível de conhecimento também encontramos um salto grande para o dobro no conhecimento entre o grupo experimental e o grupo controle. Agora vem a parte mais limitativa, digamos assim, dentro do será que resulta. Nós temos estes indicadores de processo, em termos de indicadores de resultado, infelizmente não temos. Ou seja, será que eu de facto tenho uma redução no consumo de álcool? Nós não conseguimos, não tínhamos métricas para isso. E será que isto tinha impacto a nível de desfechos em saúde? Bom, também não temos acesso a essas métricas e também o tempo que o projeto durou não é o suficiente para conseguirmos avaliar isto. Portanto, um dos pontos-chave para o futuro poderá ser o desenvolvimento e o acesso a estas ou outras métricas que nos permitam, de facto, dizer vale a pena fazer isto e temos benefícios em saúde ao implementar as intervenções breves nos cuidados primários. Bom, em resumo, então, como é que nós podemos implementar as intervenções breves para o consumo de álcool nos cuidados primários? 3 grandes pilares: uma formação adaptada às barreiras à implementação, envolver todos os grupos profissionais, o task sharing e o teamwork é fundamental aqui, e providenciar um apoio contínuo à implementação através da criação de materiais, dar feedback e suporte às equipas, etc. Não podia deixar, antes de acabar, de agradecer a todos os colegas por essa Europa fora que nos ajudaram a desenvolver isto, portanto a eles o meu obrigado, e também o meu obrigado a vocês por terem assistido, e estou obviamente disponível para as dúvidas que queiram colocar. Muitíssimo obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigada, Frederico, por esta excelente sessão e pela partilha da experiência. Foi muito interessante, de facto, ver a importância pela qual devemos implementar intervenções breves na nossa prática clínica, neste caso concreto no consumo de álcool, vimos a importância baseada em evidência científica. Foi muito interessante perceber que com as intervenções breves conseguimos prevenir 1 em cada 3 mortes relacionadas com o consumo de álcool e perceber também ou descobrir o NNT de 10 em relação à redução do consumo com as intervenções breves. Foi também interessante ouvirmos quais as barreiras e podermos refletir sobre elas, as barreiras à implementação das intervenções breves, como a falta de tempo, a falta de conhecimento, a falta de materiais, a falta de legitimidade que os profissionais sentiram. E, por fim, muito obrigada também pela partilha do vosso projeto, do vosso trabalho, de nos mostrar as diferenças significativas que existiram com o vosso trabalho e voltar a salientar o que falou no final, que para implementar estas intervenções breves nos cuidados de saúde primários é muito importante a formação adaptada às barreiras, envolver todos os grupos profissionais, algo que conseguimos fazer nas nossas unidades e no âmbito dos cuidados de saúde primários e dar um apoio contínuo a esta implementação. Muito obrigada, Frederico, pela excelente apresentação. Gostaria então de passar ao nosso segundo orador português. Passamos agora à apresentação da segunda prática portuguesa realizada pela doutora Catarina Peixoto Plácido, nutricionista no Serviço de Dietética e Nutrição da ULS Santa Maria, mais especificamente nos cuidados de saúde primários no Polo de Mafra.
A Catarina irá trazer-nos uma apresentação sobre o projeto Creche Ativo e Saudável, desenvolvido pela Unidade de Saúde Pública de Mafra, em parceria com a Câmara Municipal de Mafra. Por favor, Catarina, poderá tomar a palavra. Olá, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje a partilhar este projeto e dar já os parabéns também aos oradores anteriores que nos partilharam também o seu trabalho, que foi muito enriquecedor para este início do dia. Ora bem, vou tentar partilhar aqui a minha tela. Ok, penso que já estarão a ver agora a apresentação. Então, eu hoje vou-vos falar do projeto Creche Ativo e Saudável. Portanto, é um projeto ao nível dos cuidados de saúde primários, mas que decorre em parceria com a comunidade. Portanto, ele é um projeto multidisciplinar, desenvolvido pela Câmara de Mafra, em parceria com a Unidade de Saúde Pública de Mafra, e tem como objetivo principal promover a alimentação saudável e a atividade física nas crianças do 3º e 4º ano de escolaridade do ensino básico da rede pública de Mafra, com vista à prevenção da obesidade. Nós, o ano passado, submetemos este projeto também a um prémio, o Prémio Viver Saudável, e fizemos um pequeno vídeo de divulgação do projeto, que eu vou passar já de seguida a partilhar convosco. Saudável é um projeto que aliou o aconselhamento nutricional e a prescrição de exercícios para prevenir a obesidade nas crianças dos 3º e 4º anos de escolaridade da rede pública de Conselho de Mafra. O projeto contribui para a melhoria dos hábitos alimentares, tendo também sido a prioridade e atividade das atividades específicas dos núcleos municipais e 104 crianças. Creche Ativo e Saudável é iniciativa do município de Mafra, da Unidade Local de Saúde de Santa Luz. Em termos de metodologia, de organização de projeto, portanto, como é que nós fazemos? Este é um projeto que teve início no ano letivo 2022-2023 e ele engloba duas componentes principais. Portanto, temos uma componente de prevenção primária, que é transversal a todos os alunos do 3º e 4º ano de escolaridade, e depois um modelo de prevenção secundária dirigido às crianças identificadas com pré-obesidade e obesidade, aqui através de um modelo de intervenção, perspectiva individualizado, onde temos vários momentos de intervenção. Ao nível das sessões primárias, nós fazemos uma sessão com o nutricionista da Câmara Municipal de Mafra em ambiente de sala de aula. Portanto, no 3º ano de escolaridade é realizada uma sessão e uma segunda sessão quando as crianças estão no seu 4º ano de escolaridade. Nestas sessões são entregues também ferramentas de comunicação e de educação alimentar. Portanto, através deste QR Code conseguem aceder ao livro que é distribuído nestas sessões, ele também está disponível no site da Câmara Municipal de Mafra, onde tem histórias sobre alimentação saudável, atividades que depois as crianças podem fazer em casa junto dos pais e encarregados de educação. Portanto, nestas sessões temos vindo a trabalhar diferentes temas, cada ano trabalhamos um tema, e temos também aqui este apoio e estes manuais que depois as crianças levam para as suas casas. Relativamente à prevenção secundária, como é que o projeto funciona? À entrada no 3º ano letivo é entregue um consentimento informado às crianças. Todas aquelas que nos devolvem o consentimento informado assinado pelo encarregado de educação, é feita uma avaliação antropométrica por parte dos nutricionistas e técnicos do desporto da Câmara Municipal e identificamos aquelas crianças com pré-obesidade e obesidade. Estas crianças são convidadas via telefone a participar na componente individualizada do projeto, que consiste em 2 sessões de aconselhamento alimentar e prescrição de atividade física quando eles estão a frequentar o 3º ano de escolaridade e 2 sessões quando eles estão no 4º ano de escolaridade. Estas sessões funcionam em articulação entre a Câmara Municipal e os cuidados de saúde primários. Nós tentamos, de uma forma geral, dividir as crianças por grau de gravidade, sendo que as situações de obesidade mais graves recebem o aconselhamento alimentar
ao nível dos cuidados de saúde primários e os restantes, este aconselhamento acontece em ambiente escolar. Portanto, os nutricionistas e técnicos de desporto vão à escola, o encarregado de educação, no dia das sessões de aconselhamento, dirige-se também à escola e é lá que decorrem estas sessões de aconselhamento alimentar e prescrição de atividade física. Em termos de avaliação dos resultados do projeto, o que é que nós implementamos? Para além das medições antropométricas, dados de caracterização geral, sociodemográfica, avaliamos os hábitos alimentares no início e no final da intervenção através do questionário PID-MED, que avalia o grau de adesão à dieta mediterrânica. Avaliamos os hábitos de atividade física através de um questionário de prática regular de atividade desportiva e a qualidade de vida relacionada com a saúde através da aplicação do questionário Fit Screening 10. Relativamente ao índice de massa corporal, nós avaliamos com base no Z-Score, portanto, com base nos percentis de IMC, recorremos à ferramenta Anthroplus para os conseguirmos classificar e distribuir entre cuidados de saúde primários e intervenção a nível das escolas. Relativamente ao aconselhamento alimentar, portanto, fazemos recomendações gerais para uma alimentação saudável com base na dieta mediterrânica, onde incluímos, por exemplo, incentivar o consumo de sopa no início das refeições, a inclusão de hortícolas no prato, consumo de fruta, consumo de água em detrimento dos sumos e refrigerantes às refeições e ao longo do dia, e a inclusão de lanches e snacks saudáveis, que é um tema que também trabalhamos muito, depois até em parceria com os professores das escolas. Portanto, tentar implementar aqui o consumo de leite, frutas, cereais não açucarados e frutos oleaginosos nas refeições intermédias, nos snacks. E depois fazemos algumas recomendações breves, específicas, que podem ser registadas no boletim individual do aluno. Ao nível da atividade física, o que é que os colegas fazem? Tentam promover a prática da atividade física de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e depois, com base num software de georreferenciação da oferta desportiva, conseguem direcionar as crianças para as atividades que vão ao encontro dos seus interesses e de acordo com a localização geográfica da escola, de casa ou dos percursos que faz esta criança. E é-lhes ainda dada a possibilidade de usufruir de gratuitidade nas atividades desportivas dos núcleos municipais. Portanto, aqui na imagem temos o Parque Desportivo de Mafra, fica aqui ao lado do nosso centro de saúde. Tem uma ampla oferta desportiva que vai desde o ténis, skate, natação, ginástica, pilates kids, voleibol. Portanto, tem várias atividades que estes alunos que integram o projeto podem selecionar, podem inscrever-se e das quais podem usufruir de forma gratuita. Relativamente aos resultados, o que nós temos vindo a verificar em termos de prevalência de excesso de peso, no qual incluímos obesidade, ronda 30 a 31%, de acordo com os níveis globais em Portugal. Um dado que nos preocupa é que desde o início do projeto, portanto, já vamos em 4 anos de intervenção, e temos verificado que a prevalência da obesidade tem vindo a aumentar sucessivamente. Relativamente aos dados de intervenção, dados do nosso primeiro grupo de intervenção, que são aqueles que temos também já mais trabalhados. Portanto, de um número global de 894 alunos inscritos, aderiram ao projeto cerca de 72%. Neste momento temos uma adesão um bocadinho superior, estabilizamos na ordem dos 80%. Destes 641 alunos avaliados, 31% apresentavam excesso de peso e cerca de 50% aderiram ao projeto e realizaram pelo menos uma sessão de intervenção. Cerca de 23%, 45 alunos, completaram a intervenção, estando presentes em todas as 4 sessões de aconselhamento. O que é que nós verificamos em termos de resultados? Conseguimos um aumento significativo da frequência semanal de prática de atividade física,
O número de horas semanais de prática de atividade física aumentou também de forma significativa. Tivemos um aumento ao nível do score do índice KID-MED, portanto, temos uma boa adesão em termos de dieta mediterrânica e uma diminuição ao nível do Z-score, de índice de massa corporal. Verificamos também o quê? Olhando aqui especificamente para algumas questões que englobam o índice KID-MED, verificamos um aumento, sobretudo ao nível do consumo de fruta e hortícolas, portanto, conseguimos ter mais crianças a consumir pelo menos uma segunda peça de fruta por dia, a consumir pelo menos 2 vezes por dia hortícolas no prato, e conseguimos diminuir a frequência de consumo de fast food e doces diariamente. Aqui neste gráfico, queria mostrar-vos o quê? Portanto, nós intervimos ao nível deste projeto com sessões breves que decorrem durante o ano letivo. Portanto, parte delas acontecem na escola. E o que é que nós verificamos? Que de janeiro, que é quando nós avaliamos as crianças pela primeira vez, a junho, em termos de índice de massa corporal, vemos uma diminuição média em termos de Z-score. Depois, quando entramos na paragem letiva, ali de junho a setembro, em que as crianças não têm a atividade física que decorre na escola, e aqui em Malta existe uma atividade extracurricular, que é Jogos e Movimento, que também é um bom aporte em termos de atividade física que eles fazem. Portanto, deixam de ter esta atividade física de âmbito escolar e, durante o mês de agosto, estas atividades que decorrem nas instalações municipais também fazem uma paragem. Portanto, de facto, quando nós voltamos a avaliar estas crianças em novembro, vemos que houve uma pequena regressão em termos de resultados, que depois, ao longo do ano letivo, conseguimos melhorar. Portanto, temos aqui alguns aspectos que precisamos de pensar em termos desta interrupção que ocorre nos meses de verão. Dizer-vos que, em termos dos dados recolhidos, a prevalência que encontramos é muito semelhante àquela encontrada a nível nacional. Esta é uma abordagem universal, portanto, temos aqui a limitação quando queremos comparar grupos e ver o efeito da intervenção. Não temos um grupo de controle, portanto, foi desde logo à partida uma inquisição da Câmara Municipal, que seria universal, transversal a todas as crianças. Estas intervenções breves que ocorrem em contexto escolar e em contexto de cuidados de saúde primários mostraram resultados significativos, quer na modificação dos hábitos alimentares, quer na prática de atividade física, quer na diminuição do índice de massa corporal. Apenas 23% das crianças completaram a intervenção com todas as sessões previstas. Portanto, temos aqui que arranjar estratégias adicionais para manter o envolvimento das famílias. Verificamos também que aqueles alunos com IMC mais baixos foram os que menos aderiram ao programa. E aqui parece-nos que estas famílias não se identificam com esta problemática, porque consideram que não existe ali um problema ao nível do peso desta criança. O projeto Creche Ativa e Saudável demonstrou ser uma iniciativa inovadora, integra a intervenção nas áreas da alimentação e prescrição de exercício físico, com o apoio da georreferenciação da oferta desportiva e o acesso à atividade física gratuita. Tem demonstrado potencial de implementação no município de Mafra, proporcionando melhorias mensuráveis a nível dos hábitos das crianças envolvidas, e nós consideramos que tem aqui também um potencial escalável também a outros municípios e a outras localidades, e portanto estamos disponíveis para continuar a partilhar o projeto e disponíveis para articular com outras localidades que queiram também implementar um projeto semelhante. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Catarina, pela excelente apresentação, pela partilha do vosso projeto Creche Ativo e Saudável, o programa de intervenção multidisciplinar que desenvolveram para promover a alimentação saudável e a atividade física nas crianças do 3º e 4º ano. É sem dúvida uma iniciativa inovadora, com intervenções na área da alimentação e do exercício físico. Em jeito de reflexão, gostaria de comentar o que disse ainda há pouco sobre o facto de terem sido os alunos com IMC mais baixo que aderiram menos às sessões, o que mostra a necessidade e a importância de sensibilizar os pais e educadores para a importância das intervenções precoces. Mais uma vez, muito obrigada pela apresentação.
Gostaria então assim de passarmos à parte da discussão, a discussão com a nossa audiência, reforçar que estão à vontade para levantar a mão e fazer a questão, ou também utilizar o chat ou a caixa de Q&A. Antes de passar a ler mais questões no chat, gostaria de apresentar já duas questões realizadas na nossa caixa de Q&A para o Frederico. Nomeadamente uma questão colocada por Francisca Polido Valente, que passo a ler. Frederico, como conseguiu envolver a administração, os FIAs e os vossos próprios profissionais? Bom, foi Sorry, Federico, just while we let you to respond as well, there's a poll question for the participants in there, because we would like to hear from you how the interventions are being used currently by the participants in the webinar today. But over to you to respond while colleagues are responding. Ok, thank you. Portanto, estava a dizer, foi um encontro de vontades, digamos assim. Portanto, eu estava, na altura que a primeira abordagem foi no final de 2015, salvo erro. Eu estava a desenvolver trabalho nesta área, nomeadamente no que diz respeito ao meu projeto de doutoramento e também à elaboração de um documento que, no fundo, seria um projeto de implementação nacional destas boas práticas, fui abordado pela direção executiva do Acers Dom Lafões, no sentido de, tendo em conta que o Acers Dom Lafões tinha um dos maiores problemas a nível nacional de doenças ligadas à parte hepática, portanto ao fígado, e sabendo nós que o álcool é o principal fator etiológico de doença hepática, fui abordado pela direção executiva no sentido de o que é que nós poderíamos fazer para conseguirmos mitigar este problema. E na altura aquilo que foi discutido é que ao nível dos cuidados de saúde primários, de todas as boas práticas existentes, aquilo que estava diretamente sob o nosso controle, entre aspas, seria a implementação das intervenções breves para o consumo de álcool. E, portanto, na altura apresentei o projeto à direção executiva, foi aceito e o projeto foi desenvolvido. Portanto, não tive, entre aspas, que convencer desde o princípio a direção executiva, fui abordado nesse sentido e depois o que tive que convencer foi que o projeto tinha pernas para andar. Basicamente foi assim. Obrigada, Frederico. Antes de passar para uma outra questão que colocaram, gostaria de salientar o que também a Emília já disse. Então, nós temos agora aqui um poll, umas perguntas no poll, para que agradecíamos que respondessem para depois analisarmos. Estas perguntas são as seguintes. Na sua unidade, é avaliado de forma sistemática o consumo de álcool e é prestado aconselhamento quando necessário? Agradecíamos que respondessem, é só a resposta de sim, não ou não sei. E uma segunda questão, se na sua unidade são avaliados de forma sistemática os hábitos alimentares dos utentes e é prestado aconselhamento quando necessário. Enquanto respondem a estas questões de sim ou não, vou avançar para mais uma questão colocada também para o Frederico na caixa de Q&A, realizada agora pela Wanda Ferreira. E passo a citar a pergunta. O projeto durou 6 anos, durante o tempo de estudo. E agora, como é que tem sido a sustentabilidade das intervenções? E ainda questionou, vou só seguir, onde cabem os utentes sem equipa de saúde que não têm acesso aos cuidados? Frederico, obrigado. Ok, muito obrigado. De facto, o projeto durou 6 anos. Aquilo que nós fizemos estava combinado desde o princípio, era que, portanto, haveria uma primeira fase que decorreu entre 2016 e 2017, em que o grupo experimental receberia este programa e o grupo controlo não receberia, mas haveria de receber. E que isso veio a acontecer entre 2018 e 2019. O que eu posso dizer dos dados dessa altura é que há uma sobreposição entre as taxas de rastreio entre o grupo experimental e o grupo controle, portanto, com este tempo, o que significa que o programa
funciona no que diz respeito às taxas de rastreio de forma semelhante. E depois, entretanto, meteu-se a pandemia e acabámos por não, devido, como vocês todos sabem, acabámos por não recolher muitos mais dados. E depois o projeto terminou em 2022, pelo que não houve essa continuidade. Aquilo que também posso dizer é que nessa altura em que o projeto terminou em 2022, tínhamos registado no S-Clínico, ao todo, portanto, o Acesso a Lafões na altura tinha 26 unidades, salvo erro, 26 unidades de saúde, e só 12 delas é que tinham recebido o programa, e o que eu posso dizer é que, pelos dados que tive acesso na altura, nós tínhamos, salvo erro, 20 ou 21 mil auditos registrados no sistema, entenda-se, a doentes diferentes, ok? Portanto, sem contar com repetições. Portanto, pelo menos 20 a 21 mil doentes, utentes do Acesso a Lafões tinham sido rastreados, vá, por assim dizer. Portanto, não tenho mais dados depois disso, portanto, não posso dizer muito mais. Em relação aos utentes sem equipa de saúde, isso ficava ao critério de cada equipa de saúde, quando recebessem utentes sem médico no que diz respeito a consultas de teste de substituição ou outras consultas que ocorressem, poderem implementar estas boas práticas, intervenções breves no consumo de álcool. Isso ficava ao critério de cada um, mas também não tenho dados que digam quantos é que eram os sem médico, quantos é que eram os com médico. Obrigada, Frederico, pela resposta. Tenho agora uma questão também para Catarina Plácido, realizada pela Débora Cláudio. Como é que as equipas de saúde familiar de Mafra têm conhecimento das crianças que estão no projeto da intervenção de prevenção secundária? Então, antes de mais, obrigada à colega pela questão colocada. De facto, aqueles meninos que fazem a intervenção ao nível dos cuidados de saúde primários, portanto, nós acabamos de fazer o registro em S-Clinic e as equipas têm acesso aos registros e às recomendações que são realizadas no contexto de cuidados de saúde primários. Relativamente às crianças que são acompanhadas em contexto escolar, de facto, ao nível do registro do processo do utente, neste momento não existe essa informação, porque nós temos uma listagem destes alunos, mas de facto não existe um registro, e obrigada à colega por colocar esta questão, porque agora também me pôs a pensar que se calhar é algo que nós podemos, em termos de melhorias do projeto, registar, para que depois também os outros profissionais de saúde que não têm acesso a esta base de dados que têm os nutricionistas possam de facto ter ali em algum momento acesso a que estas crianças receberam ou estão neste momento a receber esta intervenção em articulação com os colegas da Câmara Municipal. Obrigada, Catarina, pela resposta. Eu gostava de salientar também que algumas perguntas estão a ser feitas, nomeadamente às nossas oradoras internacionais, nomeadamente à Sara, mas estas têm vindo a ser respondidas no chat. Portanto, quem fez a questão pode ver a sua resposta por escrito no chat. Entretanto, gostaria de avançar para os resultados do poll até agora. Deixem-me só aqui abrir. Portanto, relativamente à questão de se nas vossas unidades é avaliado de forma sistemática o consumo de álcool e é prestado aconselhamento, conseguimos ver que 41% respondeu que sim, 0%, que é bastante interessante, respondeu que não, e 59% está ali escrito não, mas é a opção não sei. I think that's a problem there, right? There was a glitch, sorry, a mistake from our side, but 41% said yes. That's very interesting. Yeah. Exactly. E ninguém disse não, no one said no. E relativamente à questão dos hábitos alimentares, se é avaliado de forma sistemática e se é prestado aconselhamento. Também é muito interessante ver que 56% respondeu que sim, aí já houve mais respostas a dizer não, mas houve 25% a dizer que não.
Provavelmente a questão anterior foi o tal glitch de não e não sei, portanto, os 59% responderam não, mas a nível da alimentação foi mais interessante a dizer que sim, há mais pessoas a fazer esta intervenção a nível dos hábitos alimentares. Yeah, and I think we invite, it's really interesting and very encouraging to see that there's a percentage of people who are responding that yes, they're in using these interventions and also doing, giving some counseling and advice when needed. I'm wondering if you would like to share either your experiences in the chat or you can take the floor and share more about how you've gone about it. But also, I think we want to hear also what are some of those barriers. If you're not, those that said no, what are those barriers? I think Federico showed many of them as well. Do you relate to some of those barriers? Are there other barriers as well that you think could be addressed? And yeah, I think it's really great to hear from you. I'm sorry, the question was for me? No, I think it's for everyone, Okay. for all the participants, Federico. If anybody would like to take the floor, anybody who responded with no, we're not doing it in our service, in our unit. Why is that? What are those barriers? Or if you responded yes, do you want to share your experience? How are you doing? Who is doing it? How do you use the nurses, the receptionist, the physiotherapist, whoever is in the team that you have available? Portanto, para quem respondeu não, que não estão a fazer esta intervenção a nível de consumo de álcool, por exemplo, ou da alimentação, quais é que estão a identificar que são as suas barreiras? Partilhar connosco aqui no chat, se assim entenderem. Se calhar aproveito só aqui para fazer uma partilha, porque eu confesso que neste momento, enquanto nutricionista, sinto-me uma privilegiada, porque em termos de aconselhamento breve para o consumo do álcool, quando nós fazemos a nossa anamnese de consumo alimentar, de hábitos alimentares, questionamos sempre os hábitos em termos de consumo de bebidas, onde incluímos bebidas como o café, bebidas que contêm cafeína, consumo de água e consumo de álcool. E, portanto, esta intervenção breve, não é? Intervenção na área da nutrição, acaba por depois também fazermos este aconselhamento e definir objetivos, quando assim é necessário, em termos da redução do consumo de álcool e da atividade física também, não é? Nós sabemos que aqui a atividade física, enquanto componente também que vai impactar no sistema energético, está muito relacionada depois aqui com as áreas do consumo alimentar. E confesso que o tempo, e nós temos, pelo menos aqui nos cuidados de saúde primários, na ULS Santa Maria, temos a vantagem de ter tempos de consulta um bocadinho superiores aos tempos das consultas médicas. Portanto, nós conseguimos, no âmbito da consulta de nutrição, fazer esta avaliação da atividade física e fazer o aconselhamento para a prática da atividade física. Temos, inclusivamente, campos ao nível do módulo de nutrição do S-Clínico, onde conseguimos preencher o questionário da atividade física e preencher um campo ao nível da prescrição da atividade física. E só acrescentar ao nível da capacitação, que o Dr. Frederico partilhou também, que é uma barreira, eu acho que é muito importante nós conhecermos a realidade local onde trabalhamos, conhecermos os projetos que temos implementados. Nós aqui ao nível dos cuidados de saúde primários temos 2 projetos locais ao nível da atividade física, temos as academias da mobilidade, que são projetos dinamizados pelos enfermeiros de reabilitação e que em articulação com os médicos de família conseguimos propor a referenciação de utentes para este projeto. Temos o projeto Movimento é Vida, que também é atividade gratuita a nível municipal para utentes com mais de 55 anos e muitas vezes nós até somos a primeira pessoa, não é, que é profissional de saúde, a dar a conhecer estes projetos que já existem ao nível da comunidade. Portanto, conseguimos dar aqui enquanto profissionais de saúde, acho que conseguimos dar aqui um grande input em termos de motivação para a mudança. E o facto de conhecermos a realidade local, onde é que existem opções para a prática de atividade física, eu sinto que aqui na prática clínica, às vezes, é uma grande ajuda e uma mais-valia para conseguirmos aqui este processo de mudança. Obrigada, Catarina, pela partilha.
Gostaria também de partilhar aqui o que Paula Fonseca escreveu no chat e depois Vitória de Castro também concordou com o que Paula Fonseca disse, que disse o seguinte: na nossa USF faz parte da consulta de enfermagem a monitorização do consumo de álcool e de tabaco a partir dos 10 anos. E de facto Vitória Castro disse que na unidade dela também. Sendo assim, após termos ouvido os vários comentários da plateia em casa e daqui dos nossos oradores, gostaria de então encerrar aqui o nosso processo de discussão e as nossas sessões de hoje. Foi muito interessante ouvir tanto a parte e a experiência internacional, o que se passa aqui dentro no nosso país, em Portugal. Muito obrigada tanto aos oradores internacionais como aos oradores nacionais. Quero também, da minha parte, agradecer o convite para estar aqui hoje a moderar ou a co-moderar este webinar. Muito obrigada. E assim, despeço-me e passo a palavra à Emília. Thank you, Raquel, Katarina, and Frederico as well for sharing these experiences. It was very, very inspiring. I think it's also nice to see that there's many local health units also doing this, and then the use of nurses. And I think it was great to see also how to use the adequate tools, because one thing is to have the motivation. You did mention, Frederico, that's one of the biggest barriers. If we have that motivation, then now you have also some tools to see, we're going to do these brief interventions. What are some of the tools that we could use to do this effectively? And I think I saw that one comment as well. Are you using the audit or the audit C, for example? That is the proven intervention to help really assess the measure the consumption, for example, in the case of alcohol. And then also some guidance as well on when to refer. So I hope that you will see some of those links that my colleagues shared in the chat as well, where you have the manuals, where you have also access to read some of the studies that were presented today, and also more tools where if you're more curious as well about both on alcohol, obesity, but I think also we heard from our colleagues in Catalonia as well, how they're doing it across all the different risk factors. This includes tobacco, alcohol consumption, unhealthy eating, physical inactivity that was presented today. And then also how to move then to provide some services, including advice as appropriate, or also helping them access the services that should be available to them. Then for now, I just want to recognize, and as Dr. Gundo Weiler said in the beginning, that to be effective, these brief interventions are to be delivered in primary care, and they need to be embedded in wide-ranging organizational and system support. And that is also the support that the administrators, for example, need to provide at the local level, but also at the national level, the different stakeholders. And then also that this is best done through different multidisciplinary teams and by health literate primary care centers. As you might remember, that was the conversation we had, all of those of you that could join last week as well. How do we become health literate? So it's also about how do we improve the way that we understand our audience, and that we can also then provide the services in the right way and in a way that it is well received. If you didn't have a chance to attend last week, then I invite you to see also the recording. And then I think just very wishing you all a really, really nice day. If you want to join on the 13th of May, we have another webinar. This is on measuring what matters, KPIs to advance prevention, care integration, and equity in Portugal local health units. My colleagues will share the registration link. And also a kind reminder that submissions of good practices for the Impulso Awards 2026 are open. I already invited Frederico to submit, the same to Katarina. You will find a link as well to submit for more information on the Impulso Awards. Thank you very much, colleagues, for your attention, for your participation, all the chat and the well wishes, and I wish you all a good rest of the day.